General Heleno, desculpa insistir nesse tema, né? Que me perdoem se eu insisto nesse tema, mas ocorre o seguinte, você nos falou sobre o voto popular, nós colocamos lá. Só que nós temos muita dúvida com relação às urnas eletrônicas. E para nós foi claro a fraude. Pois bem, nós temos as urnas eletrônicas. Fala-se em democracia. Não tem porque nós estamos num ambiente democrático, mas a volta de Dilma Rousseff representa o fim da democracia. Como que fica esse quadro? Porque o quadro será caótico. Vamos admitir a hipótese desses milhões que levaram aí, não só da Petrobras, de tudo, até de merenda, de tudo, absolutamente tudo, obras do PAC e tudo mais. Esses milhões podem estar sendo jogados, ou estão sendo jogados, né? Cabe aos parlamentares receberem ou não esse dinheiro, né? Manter a sua postura, mas eles estão jogando todo esse dinheiro, eles têm mais dinheiro que o Brasil nesse momento. Então, nós teríamos uma quebra da democracia, nós teríamos uma convulsão social, mesmo que não haja confrontos nas ruas, uma convulsão dentro da sociedade, um desequilíbrio total. Isso não justificaria? Não, se nós adiantarmos esse filme, nós podemos criar um cenário que até levaria a uma atuação extrema nesse sentido. Por exemplo, se os movimentos sociais, alguns deles bastante descaracterizados, uma vez que há profissionais da agitação, muitos infiltrados nesses movimentos sociais, então, se nós imaginarmos que esses movimentos sociais resolvam atuar na base de bloqueios de estrada, invasão de prédio público, bloqueios de ruas importantes nas grandes cidades, impedindo a população honesta de trabalhar. Então, se nós chegarmos numa situação, como você caracterizou, de convulsão social, fatalmente as Forças Armadas serão chamadas a intervir, primeiro na garantia da lei e da ordem, e se a coisa se agravar mais ainda, aí sim, por solicitação de um dos poderes, atuar numa intervenção. Mas isso é um quadro, é um cenário que pode até estar sendo pensado pelos nossos estados maiores das respectivas forças e pelo Estado-Maior de Defesa. É um cenário impossível? Não. É um cenário viável. Pode acontecer? Pode. Mas nós não podemos antecipar ao cenário. Nós não podemos, de uma hora para outra, dizer, vai acontecer, nós vamos atuar. Infelizmente, dentro dos princípios democráticos, nós temos que esperar que esse cenário aconteça para, então, acontecer uma intervenção. Só uma observação, repare bem que está sendo falado um emprego das Forças Armadas por um dos poderes, porque nós temos 3 poderes, eles são independentes. No momento em que há uma convulsão social, se o poder executivo não intervir porque é conivente, ou porque até está se usando desse movimento social para a convulsão, um outro poder vai intervir e vai pedir o emprego das Forças Armadas. Aí nós podemos ter um impasse, porque o executivo, quem emprega, quem dá ordem de emprego é o presidente da República. No caso, se for a presidente Dilma, se ela voltar a presidente. Se ela não intervir, se ela não empregar as forças, pode ser criado um impasse. E aí é o que eu sempre digo, as Forças Armadas vão ficar com o poder que tiver amparado legalmente na Constituição. E esse emprego das Forças Armadas é uma intervenção legal. O que se está querendo, alguns grupos, como você chama de intervalha, etc., eles estão querendo uma intervenção por iniciativa das Forças Armadas, atropelando os poderes constitucionais. Isso só vai acontecer
numa falência simultânea dos três poderes, o que para mim é algo muito difícil. Mas não é impossível, não é. Mas é muito difícil. Então, em princípio, se acontecer uma convulsão e se houver conivência de um dos poderes, o que estiver amparado legalmente vai empregar as Forças Armadas e elas vão restabelecer a ordem. Mas não por iniciativa delas. Isso é um caso muito difícil de acontecer. E é mais emprego numa intervenção legal e não numa intervenção ao arrepio da lei por iniciativa das Forças Armadas. Isso acho difícil acontecer, porque nem em 64 foi assim. Ali havia uma falência dos poderes. Inclusive o executivo, que era o presidente, quebrando a hierarquia e disciplina nas Forças Armadas, num golpe comunista que já estava sendo tramado. Então ali as Forças Armadas entraram e era um outro Brasil, em que as instituições, além de não estarem funcionando, elas não tinham estabilidade. Hoje as instituições funcionam mal, mas elas têm estabilidade.